Rádio Unaerp. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, ouvinte que nos acompanha na Rádio Unaerp pelo site unaerp.com.br, no canal do YouTube, Facebook, Twitter, Rádio Unaerp. Esse é o Memória da Comunicação de Ribeirão Preto, um projeto dedicado ao registro da comunicação da cidade, coordenado pelo professor Gil Santiago e no audiovisual Pedro Violante. Eu sou Tainá Reis, estudante do curso de jornalismo. Estou aqui com Júlia Duarte, Mel Silva e Vitória Cabrini. Para apresentar nossos entrevistados, Vitória Cabrini. Eu sou a Vitória Cabrini e estamos aqui hoje com Douglas Intrabartolo, que há 50 anos se dedica ao jornalismo e à fotografia e construiu uma carreira registrando momentos importantes de Ribeirão Preto e da região. Durante sua carreira profissional, trabalhou na assessoria de imprensa da Prefeitura de Ribeirão Preto, além de jornais como O Globo, Folha de São Paulo e Veja. Junto com ele, sua esposa e também jornalista, Ivete Lira, se graduou em jornalismo pela Unaerp e se especializou em gestão de responsabilidade social pela Fundação Getúlio Vargas. Ivete consolidou uma trajetória marcada pela assessoria de imprensa, comunicação institucional e pela atuação em projetos sociais e voluntários. Trabalhou em instituições como o Grupo São Lucas, Unimed de Ribeirão Preto e a Maternidade Sinhá Junqueira. Casados desde 1980, eles acompanharam as transformações da comunicação e ajudaram a contar parte da história da cidade através das lentes, das palavras e do compromisso com informação. Sejam bem-vindos, Douglas e Ivete. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nesse 13 de maio, é um prazer estar aqui com vocês para a gente compartilhar ideias e lembrar de coisas interessantes que aconteceram durante a nossa carreira. A gente que agradece a presença de vocês. Boa noite, pessoal. Como o Douglas falou, as coisas mudaram muito da época em que a gente começou a exercer o jornalismo, né? Então, eu acho que vai ter, assim, boas histórias nesse período que a gente vai estar compartilhando com vocês. Com certeza. Que bom. Bom, olá, Douglas. Olá, Ivete. Eu sou Júlia Duarte. E para abrir a entrevista, vocês poderiam falar como se conheceram? Claro. Acho que eu conheci a história Vamos de lá. vocês. Nós dois moramos na Vila Tibério, né? Na verdade, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, e meu pai foi transferido para Ribeirão na década de 60, no final da década de 60. E aí nós fomos morar na Vila Tibério. O Douglas ele já morava na Vila Tibério, que ele nasceu aqui. E aí a gente se conheceu. E a gente se conheceu numa festa que antigamente a gente não saía do bairro, igual é hoje, todo mundo vai para a cidade, vai para shopping. Não tinha shopping. Então, aos finais de semana, a gente fazia um negócio que chama Brinca, que nada mais é do que uma musiquinha, um bailinho no alpendre da casa de alguém. Isso lá na década de 70. E aí a gente se conheceu numa dessas festinhas. Essa festa aconteceu a 2 quarteirões da minha casa e a 4 quarteirões da casa dele. Então, a gente era muito próximo. Apesar de a gente morar muito próximo, a gente só foi se conhecer nesse dia, que foi em fevereiro de 1976. Foi uma maravilha, porque eu cheguei naquela festa, eu sempre sou um cara muito amoroso e tal, né? E ao chegar lá, a festa tinha luz negra, então eu sabia a maioria dos dentes, assim, e tinha ponche também na festa. Então era ponche, que era cidra com maçã e tal, uma bebida para ficar bem tontinho, né? E aí eu notei uma singela figura muito linda perto ali no local, e aí eu fui, né? Tentei chegar perto dela, mas eu fiquei meio tímido. E aí ela chegou em mim. Mulher precisa ter iniciativa, segurança, gente, né? Lógico. Tem que saber o que é. Tanto é que eu escolhi bem, então mais 50 anos. Que bom. Inclusive trabalhando junto, né, gente? Isso também, trabalha junto, vive junto, cria filho junto, somos avós. Então, assim, é muita coisa nesses 50 anos. É porque as pessoas trabalham, né? E vão se encontrar à noite, né? E o nosso acordo a gente acorda de manhã, tal, trabalha junto o dia inteiro
E à noite ainda continua junto, mas a gente não discute mais trabalho. Então, é separado. Chega das 18 horas, bom, então agora vamos conversar. E é uma vida muito interessante, porque ela é uma pessoa muito divertida, brava também. Então... ela é brava, mas... Você já viu baixinha que não é brava, gente? Não existe. Um homem que não tem uma mulher brava para ajudar e uns boletos para pagar não é homem, uai. E nordestino ainda, então piora o negócio. Douglas e Ivete, eu sou Mel Silva. E, Douglas, eu gostaria de saber como você trabalha com fotojornalismo há 50 anos, como foi o início da sua carreira nessa área? Meu pai era sapateiro e ele conheceu um fotógrafo, o nome dele era Kiyoki Shikata. E ele era conhecido no Ribeirão Preto como Kazu, e tinha uma empresa na Rua Visconde Inhamuma 548, ao lado do cartório. E eu fui trabalhar lá, por intermédio do meu pai pediu e tal, né? Porque no início, antes, eu era sapateiro. Eu comecei a trabalhar com meu pai com 6 anos de idade. Aí, na sequência, ele me encaminhou lá para o Kazu e eu acabei trabalhando com fotografia no Kazu. Eu iniciei na área social, tá? E, na sequência, como eu trabalhava perto do jornal Diário de Notícias, que era da igreja, aí eu fui trabalhar lá na área de jornalismo e a parte social também com o Sebastião Silva, que era um jornalista antigo Polícia Social. Polícia Social bem antigo de Ribeirão Preto. E foi muito interessante, que dali eu já parti para o Jornal Diário, que era do Marcelino Romano Machado, e lá conheci Jarbas Cunha, Rosana Zaidan, Sidney Quartier, gente, o Rubens Zaidan. Eu tive a sorte de trabalhar com a Nata, Zé Fernando Chiavenato, Wilson Tony. Eu tive a sorte de trabalhar com verdadeiros mestres, inclusive na fotografia, que tem o Júlio Cian, né, o Joel Cian. Aliás, isso foi uma grande bênção na minha vida. Porque o que eles me mostraram é uma coisa inédita, assim, tipo, para mim era tudo inédito, porque eles foram muito generosos, né? E, paralelamente a isso, ao jornalismo, eu fazia eventos sociais também, casamento, aniversário, batizado, porque a fotografia, ela é uma atividade essencialmente para quem gosta de gente. Você tem que gostar de gente. Então, você tem o contato, troca de ideias. Porque, na verdade, eu não faço fotografia para mim. Eu faço para as pessoas. Eu faço para a história. Então, quando eu estou num evento trabalhando, eu tenho que ter um olhar, assim, de documentarista. E isso inclui, em muitas vezes, não interferir nas cenas e tal. E tem até casos engraçados, que eu posso contar de vocês aqui, por exemplo. O jornalismo é muito dirigido, né? Por exemplo, o dono do jornal gosta de alguém ou não. Então, se você quer aparecer numa foto do jornal, não fique na ponta, porque você pode ser cortado. E, às vezes, eles deixavam tão à mostra isso, e para irritar a pessoa, que a pessoa saía de costas no espelho e de frente não estava na foto. Então, era muito interessante. É a famosa liberdade de empresa. Vocês aprendem liberdade de imprensa, mas na prática, liberdade de empresa. Entendeu? Porque, na verdade, você chega no evento, a grande pergunta é, vão falar bem ou mal? Porque tem todos os lados no mesmo evento. Verdade. Sim. E você comentou, né, sobre você trabalhar com jornalismo. E como que era a estrutura desse jornal? A circulação, a editoria? Bom, eu poderia te afirmar com certeza que nós somos do tempo jurássico, porque a gente trabalhou com linotipo. Você já ouviu falar disso? Sim, Fizemos um trabalho. Linotipo, as letras iam caindo assim, aí formava uma linha de chumbo. Aliás, as pessoas ficavam até doentes por causa daquele... por causa do chumbo que entrava no pulmão e tal. Então, a gente passou por várias fases do jornalismo. O Fusca cabeça branca. Os ampliadores de foto eram tudo com banho químico. Depois que começou essa parte digitalizada e tal, mas a gente pastou bastante, porque você tinha que chegar, fotografar, revelar, aí entrava na produção e era um processo totalmente manual. A gente realmente... E a distribuição, o jornal, ele era o veículo de comunicação juntamente com o rádio que realmente informava a cidade. Tinha relevância.
E que hoje em dia o jornal impresso está em franca decadência, né? Quase que não existe, né? Mas naquela época era o que realmente, você tem uma ideia, a Folha de São Paulo tinha, por exemplo, edições dominicais de 100 páginas. Caramba. E não era no formato tabloide, como vocês conhecem, era no formato grande. O formato standard. Então, era um negócio e tinha uma logística total. Por exemplo, tem umas coberturas interessantes que a gente fez. A gente foi convidado pela Embratel para o lançamento de um equipamento inédito. Era uma coisa maravilhosa. 500 pessoas reunidas na Embratel, com coquetel, canapé. 70 para 80 ali, entre 70 e 80. Na década de 70. E aí, nós fomos convidados para esse coquetel, uma coisa maravilhosa. Tinha uma TV filmando em São Paulo, uma pessoa assinando um papel. Aí ela colocou numa máquina. E saiu em Ribeirão Preto. Era o fax. Então, você vê como que ele já sofreu. Aquele tempo tinha um negócio chamado Telex. Já ouviu falar do que é Telex? Aquela fitinha. Tempo do mimeógrafo. Eu acho assim que é uma época de ouro, assim, em termos de aprendizado, porque a gente passou por várias fases, desde a fase totalmente analógica e vivemos para o digital e sobrevivemos. Estamos aqui nos utilizando de celulares e tudo, que, aliás, eu acho meio assim, que mudou muito e às vezes tem coisas boas e às vezes não tem coisas não tão boas, né? Por exemplo, as pessoas ficam olhando para frente, no futuro e o que vão fazer. E às vezes a beleza está aqui do lado, é um jardim passando, está aqui do seu lado, você perde isso. E às vezes as pessoas ficam muito no celular, não conversam mais. E então o celular se tornou uma ferramenta que, se por um lado ele ajuda muito, por um lado é um desserviço também, porque as pessoas conversam menos. Então, Douglas, assim, eu acho que é importante salientar, por exemplo, aquela pesquisa que diz que nós vivemos uma época em que essa geração não vai ter foto impressa. não. Entendeu? Então, por exemplo, você tem os arquivos no celular, do celular você passa para o notebook. Uma amiga nossa casou, o pai faleceu e todas as fotos delas estavam dentro do notebook dela. Ela não tinha uma foto impressa. Então, assim, até o pessoal fala que, por exemplo, como é que você vai explicar, mostrar para uma criança daqui 20, 30 anos como eram seus pais, seus avós, seus tios, como era, assim, a questão de plantas, que, assim... Então, é uma coisa que é o que o Douglas falou. Às vezes, a tecnologia ela tem muitas vantagens, mas a gente também não pode esquecer, como o Douglas disse, que fotografia ela é documental, porque ela registra uma época, né? Uma situação, um casamento, um acidente, uma posse, seja o que for. Ela é uma coisa documental. E que se você... Hoje em dia, todo mundo deixa tudo nas nuvens. Ninguém amplia foto. E então, é tão grave isso que já foi feito um estudo que revela que nós voltaremos ao século passado, na época, mais ou menos, nos anos 1910, que você tinha uma foto de nascimento, outra de casamento. Essa amiga que a Ivete citou, ela teve o notebook roubado. E depois, na sequência, o celular acho que quebrou, caiu na água lá e ela perdeu. Ela não tem foto. Ela não tem foto. Agora eu pergunto para vocês, qualquer um daqui pode responder, o que é que vocês estavam fazendo há 4 dias atrás, às 3 horas da tarde? Ninguém sabe. E essa que é o grande lance da fotografia. Hoje em dia, se você parar para pensar, aquilo que não foi fotografado é quase como que não tivesse acontecido. Né? Então, a fotografia é a nossa memória, que, aliás, foi perdida muito no tempo da Covid. Eu, por exemplo, perdi várias, tive reflexo de memória e de fôlego também. Então, que a Covid também foi uma loucura, né? Mas falando sobre a fotografia em si, eu acho assim que a gente que tem essa sorte de ter essa documentação, nós temos história da família. E essa história é muito relevante e importante. Sim. São as memórias guardadas. Sim. Você vai mostrar para filhos, Gente, netos. ampliem fotos, viu? Importante. Pelo menos, como disse o Douglas. Mas algumas, né? Sim, Algumas, as mais importantes. Por exemplo, reunião de final de ano da família, algumas coisas assim, realmente que vale a pena. É o sentido da vida, né? Você tem um backup, assim, uma referência de onde você vem. Que naquele filme O Vento Levou, tem as suas lembranças de Tara, que era a fazenda, né? Então, quer dizer, se você tem essas referências da sua origem, é como dizem, quem sabe de onde veio, sabe para onde vai.
Então, essa referência sua é teu tesouro, é teu patrimônio. Sim. Incrível. Importante mesmo, muito. Bom, Douglas, durante sua carreira, você teve contato com muitos profissionais da sua área. Você poderia citar algum deles? Tem vários, mas vários. Eu vou citar alguns assim, com medo de errar, assim, de esquecer de alguém, porque... Enfim, eu poderia dizer que o meu primeiro mestre foi o João Weber Antloga. Ele era fotógrafo lá no Fotorama, do Cazu. Tá? Depois teve o José Doramir Batista, na sequência. Depois teve o Júlio Cian, que é de uma generosidade. Ele compartilha conhecimento, assim, porque a fotografia é uma coisa interessante. Eu posso aprender junto com você, mas eu não vou fazer igual a você. Sim. Porque a fotografia, ela é uma coletânea de experiências e vivências pessoais. Então, o mesmo evento que eu vou fotografar, você não faz igual a eu, por causa da sua carga. Tá? Então, ele compartilhava isso com alegria. Então, tinha o Paulo Scanelli, tinha o Joel Cian, Rubens Menezes, Osmar Carnes. Osmar Cardes, bem lembrado, Osmar Ferrari. Cardes, o Ferrari. Nossa, gente de um tempo assim que era muito gostoso, porque eu tinha um combinado também com um fotógrafo falecido que ninguém às vezes cita ainda, mas o nome dele era Orestes Lopes de Camargo Neto. Ele era filho do dono do jornal Cidade e ele era o fotógrafo de lá. E a gente tinha um combinado, que ele ficava num gol no futebol e eu no outro. Quem pegasse um ao lado do outro, trocava com o outro no meio da noite. Então, às vezes, a Jornal Cidade era na São Sebastião e o Diário era na América Brasileira. A gente se encontrava no meio do caminho, trocava foto e cada um ia para o lado e Impressa, entregava. já no papel. E ninguém falava para os editores. Era com acordo lá. Eu dava um corte ali, alguma coisa. Então, Pra não sair igualzinho. e o Orestes e o Neto foi muito cedo, né? Ele sofreu um acidente de moto, infelizmente faleceu. Mas era uma figura assim. Davi Cordeiro, fotógrafo Davi. também. Não, uma pessoa ímpar, assim. Davi é uma amizade que leva para toda a vida. Então, essas pessoas é que fizeram a nossa época uma época de ouro, que havia camaradagem. Essa é a palavra, camaradagem. Camaradagem. As pessoas se ajudavam. Tinha furo? Tinha furo. Às vezes tinha hora que você não podia dar para o amigo, mas quando era comum, então aí a gente se trocava figurinha, como a gente diria, né? Nossa, Hoje que ainda bacana. tem, mas menos, né? Bem menos. Bem menos. É que, na Difícil, verdade, antigamente, as empresas, elas não interferiam no seu trabalho. Hoje em dia, as empresas, principalmente a questão da parte comercial, elas acabam interferindo no trabalho do jornalista. Eu estava até nós encontramos o Guilherme ali no corredor, né? E a gente estava falando, ele estava falando da aula e tal. Aí a gente estava falando que antigamente, por exemplo, aí chegou um menino que é professor da publicidade, eu nem sei quem é. Aí ele estava falando, nossa, a gente que tem o dinheiro. Então, antigamente, por exemplo, eu já fiz matérias que caíram. 2 laudas caíram porque o comercial vendeu aquele espaço. Então, antigamente, não tinha assim, 10%, 20% do comercial. Era assim, o que vendeu, deu 6 horas da tarde, vendeu, cai a matéria. Nossa. E você tinha que, depois, dar de cara com o entrevistado, né? E depois caiu, não sai mais. Aí já ficava fria, não saía mais aquilo. Então, assim, hoje em dia, acho que o negócio é mais controlado, né? Tem uma porcentagem que você pode vender ou não. E como todos sabem, matéria é perecível. Amanhã morreu. Não tem mais. Verdade. Na maioria dos casos, sim. Não vira calhau mais. É o tempo, nosso tempo. Nós estamos falando de tempo, Não, né? De você sabe o que é antigamente. calhau, Eu né? estou me sentindo meio velho aqui, né? Você sabe o que é calhau? Não, explica para elas o que é calhau. O calhau é aquela matéria que entra quando não tem publicidade. Entendi. Entendi. E, aliás, você tem vários tipos de calhau, né? Tem o calhau receitinha de bolo, tem o calhau dica de cinema, entendeu? Então, Mas comportamento, sobrou, aí vamos cultura. encaixar isso aqui, Isso tá? é E corta calhau. umas linhas, tá? E vai. Aí quando vende o jornal inteiro, caem as matérias boas também. Além do calhau. Nossa. Caramba. Ivete, nós sabemos que você graduou em jornalismo na UNAERP. Sim. Conta um pouquinho pra gente como foi estudar aqui e a sua formação. Então, eu sou da 10ª turma, a gente começou aqui em 89, nos formamos em 92. E
era tudo manual. Era máquina de escrever. A gente tinha um professor que a gente fazia editoração no papel riscado com régua e lápis. Caramba. Só que, assim, era muito bacana. A gente fazia muitos passeios, a gente fazia muitas matérias externas. Legal. Então, por exemplo, tinha uma amiga que tinha um Fusca, a Adriana, e a gente entrava em 5, 6 naquele Fusca para fazer matérias pela cidade. A gente fazia pauta, a gente fazia tudo. Os professores só falavam, ó, vocês têm que fazer uma matéria até tal dia. Então, por exemplo, e também uma coisa que era muito legal, isso eu não esqueço, vai me marcar pro resto da vida. Tinha uma professora de sociologia que ela chamava Marta. Aí chegou um dia na sala, minha turma começou com mais ou menos uns 80 alunos. Se formaram 11. Caramba. Se formaram diferença 11. de hoje em dia. E fora, porque alguns ficaram DP, outros mudaram de curso, mas que realmente formaram nos 4 anos foram 11. E a gente tinha uma professora que chamava Martinha. Fumava, que era uma beleza. Era 2 maços na aula. Nossa. E ela chegou no primeiro, porque naquela época de sexta-feira, ninguém assistia aula. Tinha uns carrinhos de lanche, umas cervejinhas aqui nos barzinhos aí da esquina. Ninguém frequentava a faculdade, a turma, a nossa sala, ninguém vinha de sexta-feira. E a Marta dava aula de sexta-feira. Aula dupla. Nossa. Depois das 9. Aí, o que ela falou? O primeiro dia de aula, ela falou, olha, gente, o negócio é o seguinte. Eu não exijo a presença de ninguém aqui. Tá aqui a bibliografia, só que é o seguinte, dia de prova, eu vou cobrar. Então, aqui, ó, isso aqui é tudo que vocês têm que estudar. Vocês não precisam vir. Só que no dia da prova, vai cair isso referente a isso aqui. Então, eu achei aquilo, assim, de uma liberdade e, ao mesmo tempo, de uma autorresponsabilidade. Sim. Sim, de você. Entendeu? Total. Ela já delegou logo no comecinho de que, ó, você não quer vir? Tudo bem, eu sei que vocês vão no barzinho e tal, só que no dia da minha matéria, vocês têm que estar com o negócio na ponta da língua. Sim. Então, isso é uma coisa que me marcou muito. E a gente tinha uma professora também muito bacana, que era a Cida Galli, que era professora de português, né, de língua portuguesa, de redação. Ela dava acho que umas 3 matérias. E ela era, assim, de uma generosidade, só que ela fazia a gente fazer redação todo dia. Meu Deus. Nossa Senhora. Tinha que fazer aula de redação. Tinha que fazer redação. Ela entrava, hoje nós vamos falar sobre banana. Vai você fazer uma redação. Hoje nós vamos falar sobre Nunca o mesmo alegria. assunto. Então, assim, na época, eu achava aquilo um porre. Mas aí, depois que você vai aprendendo... Você vê que é e você vai importante, precisando né? usar de artimanhas que você fala, cara, como que eu vou fazer uma matéria desse... Entendeu? Sim. Aí você vai vendo que existe, sim, existem possibilidades, existem vários ângulos que você pode explorar. Isso só foi possível por causa daquelas aulas chatas lá, né, que a gente não gostava muito. Então, assim, eu tenho, assim, uma gratidão enorme pela UNAERP. Foi um curso, assim, que eu gostei muito de ter feito. E a gente, da turma que formou, a gente tem amizade até hoje. O ano que vem, a gente vai comemorar os 35 anos de formados em Poços de Caldas. Nossa, que É, legal. a gente se encontra todo ano, no comecinho de abril. E, assim, é uma delícia, porque cada um foi para o mercado. Sim. Eu, por exemplo, eu sempre fiz assessoria. No primeiro ano de faculdade, eu já comecei a fazer assessoria. Então, eu aposentei agora em 2023, então foram muitos anos, né, de assessoria de imprensa. Mas tem gente que foi apresentar programa de TV, tem gente que virou escritor. Eu Várias estou falando áreas, sempre dos né? 11 que formaram, tá? Que é Tá, com os quais a gente mantém contato até hoje. E a UNAERP é uma fase muito boa da minha vida. E uma coisa interessante, assim, que na época, os 4 anos, o Douglas, e a gente tem um filho, que é o Douglinhas, eles vinham me trazer, que a gente morava no Sumarezinho, eles vinham me trazer todos os dias, iam para a academia e voltavam. Então, 9 horas eles estavam aqui. No dia da formatura, a Cida Galli, a Vanete e a Martinha falaram que eles tinham que receber um diploma, porque eles vieram os 4 anos junto comigo, entendeu? Porque como a gente morava longe, então, para economizar, eles iam para a academia e voltavam. E todo mundo da sala conhecia, inclusive nosso filho tem amizade com esse pessoal também. Então, assim, virou uma grande família, além do aprendizado profissional, né? Mas, assim, o lado humano também foi muito, muito importante. Muito legal que a gente tenta manter o com os contato, colegas, né? manter Que o contato. bacana. Que bacana. Eu fui isso. testemunha, é Legal. verdade. Eu posso dizer que eu participei de metade do curso, porque eu chegava às 9 horas e tal. Mas eu não Chegava consegui só? graduar junto com todo mundo. Eu não recebi essa
Só não esse recebeu benefício. Mas posou de beca, ele e o Douglinhas, e teve diplominha. E teve diplominha de mentirinha também. Só o canudinho sem nada dentro. Teve o prêmio de consolação. Ivete, agora entrando no quesito profissional, você comentou que seu primeiro trabalho foi como assessora, né? Sim. Você pode comentar um pouquinho como que foi ele? É assim, antes de eu entrar no jornalismo, quando eu comecei a namorar o Douglas, ele me ensinou fotografia. Então, eu era fotógrafa, né? E a gente atendia vários clientes. Entre eles, a gente atendia a Maternidade Sinha Junqueira, que hoje acho que é a Fundação Sinha Junqueira. E, na época, o diretor lá, que era o Luiz Alberto Ferriani, e o Chaguri, viraram para mim e falaram: Ivete, você já sabe fotografar. Você está aprendendo jornalismo. Por que você não divulga o que a gente faz aqui? Cara, boa, dá samba, né? E aí, eu comecei a divulgar. E foi bem no período que a gente lançou, que a Sinha lançou, o Centro de Reprodução Humana. Hoje fala-se reprodução assistida, mas na época era Centro de Reprodução Humana. E aí, eu comecei a divulgar o Centro de Reprodução Humana em Ribeirão e na região. Porque teve lá a Dolly, em 87, 88... 2 anos depois, teve a inauguração do Centro de Reprodução Humana aqui em Ribeirão Preto. Então, vinha gente do Brasil inteiro. E a gente começou a divulgar isso, assim, no peito, né? Quem que sou eu? O que eu faço? É aquela coisa assim, você vai desbravando, porque não tinha aula, a gente não tinha aula de assessoria de imprensa. Não tinha. E aí, a gente vai aprendendo fazendo. Nesse mesmo período, eu comecei a fazer assessoria, que aí correu, né, que estava fazendo assessoria. Aí, o Stream Palace, que é um hotel que tem aqui em Ribeirão, super tradicional, me convidou também para fazer assessoria. Aí eu divulgava o hotel com hospedagem e tinha as noites temáticas, né? Que era de sexta-feira tinha Street Night, que era tipo música com jantar, músicas do Dire Street, que era uma banda que só fazia cover do Dire Street. Tinha festival de comidas, festival da truta, feijoada. E cada mês tinha um cardápio diferente para a gente divulgar. Aí o que eu fazia? Como eu já era colunista social, e eu tinha o mailing da APACOS, que é a Associação Paulista dos Colunistas Sociais, e a gente tinha um trato. Eu divulgo pelo menos 2 notinhas suas e você divulga a minha. Então, assim, era um grupo, tinha 70 colunistas sociais e cada um tinha que divulgar pelo menos 2 notinhas dos colegas no meio do que você divulgava. Isso foi muito legal. Porque aí você vai aprendendo, né? Porque antigamente, para ser colunista, você não precisava ser jornalista. Então, você vai aprendendo, a Sinha foi crescendo, e eu acabei ficando 6 anos na Maternidade Sinha Junqueira e 6 anos no Stream. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Paralela à faculdade, eu ia aprendendo na faculdade e aprendendo na prática, fazendo... E foi muito legal, foi muito produtivo para ambos. Que bacana. Na sequência, ela já assumiu a assessoria de imprensa da Unimed e do Tênis Country Club. O Tênis Country Club também. E do Shopping Santa Úrsula. Olha! Na verdade, nós fomos convidados pelo James Almeida, que era o dono do Shopping Santa Úrsula, quando eles compraram o terreno do Colégio Santa Úrsula. Então, nós pegamos desde a fundação, a gente pegou até a inauguração, ainda ficamos 2 anos depois da inauguração. Então, tinha um jornalzinho mensal que a gente divulgava os próprios lojistas. Então, cada mês fazia-se um perfil do lojista, de várias coisas. Tinha matérias de comportamento, né? Então, mas era muito legal, porque tinha assim, uma receptividade muito bacana, porque era uma coisa nova, né? Então, o pessoal não estava acostumado. Mas tinha uma particularidade na colunista Ivete Lira. Não vai contar. Ela não gostava de ir em eventos, entendeu? Não gosta até hoje. Então, o que ela fazia? Ela pedia para eu pegar os dados brutos, assim, tal. E eu fazia as fotografias e entregava para ela. Eu fazia um videozinho para ele, aí, o que é, como é, né? Aí ela fazia a coluna na revista Expressão, né? Não, antes da Expressão teve o Verdade. Teve Verdade. O jornal Verdade. Nossa, tá falando Verdade também. Não, e o jornal do Dudu também. É o Metrópolis. Primeiro, eu fui colunista do Metrópolis, que eu fiquei lá 7 anos. Depois do Verdade, que era o jornal do Wilson Antônio, que era um jornal muito badalado, bem assim, prestigiado mesmo. E depois teve... A coluna Expressão, na revista Expressão. A revista Expressão, onde eu fiquei 12 anos. Aí depois eu parei. Mas é o que o Douglas falou, eu era uma colunista, assim, antissocial.
Eu recebi os convites, que eram muitos, selecionava quais eram importantes, legais, assim, que eu achava. Aí ele ia com uma pautinha, ó. Aí eu falava para ele, ó, vê quem é, o que está acontecendo, entendeu? Aí ele pegava as informações adicionais, tirava foto lá dos bambambam, eu falava, ó, se tiver tal pessoa, se a Vitória estiver lá, você tira a foto da Vitória. Ó, Vitória, hein? se a Esquece da Bel estiver lá, Vitória, hein? entendeu? Então ele tirava dessas pessoas que eu já pré-definia, se não tivesse, tirava de quem tivesse e trazia identificado. Porque a Ivete sempre foi de bastidores, né? Ela nunca quis saber de televisão, por exemplo. Então, ela queria ser radialista. É verdade. E como colunista, ela só ficava na retaguarda também. Ela gosta de escrever, mas não gosta de aparecer. E também nem sempre, né? Também. Tem gente que prefere ficar por trás, não precisa né? só aparecer. Os bastidores também, são mais né? interessantes. Entendeu? A gente, por exemplo, o Douglas ainda até que gosta de dar entrevista, mas eu já recebi muitas propostas de entrevistas. Mas eu achava assim, que jornalista, eu tenho que fazer a notícia, eu não posso ser a notícia. Aí é uma coisa de critério meu, entendeu? Sim. É uma coisa que eu acredito. Agora que eu aposentei, eu posso falar, porque agora ninguém vai me cobrar nada. Aí você veio por causa do Gil e agora também, é experiência, né? É difícil Gil falar falou não que era pro Gil, rádio. né? O Gil falou que era rádio, né, gente? Eu não sabia que tinha câmerazinha. Mas está sendo muito legal, viu, Que gente? Muito bacana. obrigada. E voltando um pouco no início da sua carreira, teve alguma produção, assim, que te marcou, que você cobriu? O assim? primeiro bebê de proveta. Na verdade, assim, o Dr. Franco, que era esse cara que veio lá de Londres, lá da Inglaterra, que criou esse centro de reprodução humana aqui na maternidade de São Junqueira, ele fez o primeiro bebê de proveta. Olha, me dá vontade de chorar. Porque, gente, vocês não têm noção. Existiam muitos casais querendo ter filho. Não sei se vocês sabem, mas 2% da população, isso era lá, né? Não sei hoje como é que está. Hoje deve ter aumentado. Eu isso. acho que aumentou. 2% da população não consegue engravidar no período normal, que seriam 2 anos de convivência, né? De relação sexual e tal. E aí, o que aconteceu? O Franco e o Baruf, que era o outro profissional que tinha, eles foram lá colher... Isso eu acompanhava, não só a matéria, mas eu acompanhava a cena. Eu entrava no laboratório, toda equipada, eu via colher o óvulo, entendeu? Aí, o que acontece? Colher o óvulo, uma das partes mais emocionantes da minha vida profissional. Colher o óvulo da moça, da mulher, né? Foi lá, pegou o esperma do marido dela, levou para o laboratório, deu biotônico. Eu não sei se biotônico... Biotônico a gente fala quando é vitamina, para fortalecer o bichinho. Tomei muito. Aí depois, colocou de volta esse óvulo, O embrião no o embriãozinho, dentro da barriguinha da moça, dentro do útero da mãe. Gente, mas a gente chorava tanto. E aí, você tem que esperar uns dias, né? Para ver se realmente pegou. E pegou. E Mas eu a alegria da acompanhei. mãe é que era o diferencial. Eu acompanhei o nascimento. Aí, todo ano... Caramba, Então, assim, todo ano tinha um encontro do Centro de Reprodução Humana, que eram as crianças que foram produzidas, né, aqui em Ribeirão legal. Preto. Inclusive, os filhos do William Bonner, da Fátima Sim, Verdade, foram foram feitos aqui em Ribeirão. Que Sim. legal. Na maternidade de São Junqueira. foi Eu estava lá na foi época. assim, Eu estava lá na Que época. legal. Doutor Franco. Dr. Franco e o Baruf. bacana. Então, assim, porque assim, a tecnologia a favor da vida. Isso me emociona demais. Igual, por exemplo, a gente viu aí a robótica, cirurgia robótica, curando câncer de próstata. O cara vai lá, eu não sei se vocês já viram cirurgia robótica, é a coisa mais linda do mundo. Entendeu? E os caras fazem um procedimento com um furinho minimamente invasivo, sem risco de infecção, sem operação, sem abrir a pessoa. Então, isso, para mim, é tecnologia a favor da vida, como foi a reprodução humana. Sim. Entendeu? Então, são coisas que eu acho assim... Eu fico encantada. Cada vez que alguém fala assim para mim, nossa, a robótica fez isso, eu falo, Caramba. que coisa mais linda, entendeu? Porque é a vida, né? O Douglas fala, gente que trabalha na área da saúde, eu, por exemplo, eu sou muito sensível a situações de saúde, Sim. porque eu sempre trabalhei nessa área. Então, quando você vê o progresso, igual aquele menininho lá, quando ele teve que tomar... Como que chama aquele menininho? Que ele tomou lá no São Lucas as injeções.
Gente, esqueci. Da atrofia É, muscular, o Joaquim. O Joaquim. Gente, é um absurdo, entendeu? Assim, quem tá por fora, quem tá fora não entende, mas quando a criança faz isso aqui, ó, com o dedinho, gente, o pai e a mãe começam a chorar e você chora junto, porque aquilo é uma conquista que a medicação deu, Sim. entendeu? Então, Agora essas ele coisas... tem um irmão, né, também, Sim. com a mesma doença. que veio depois dele. Sim. Então, assim, são experiências que realmente fazem a... Eu me senti gratificada com a profissão que eu escolhi. Nossa, Eu não saberia ser né? jornalista se não fosse na área da saúde. Eu não conseguiria exercer. É uma Entendeu? coisa que eu penso, porque eu sou formada em odontologia, atuei por 1 ano e parei, vim fazer jornalismo. Então, eu penso em ir para a área de assessoria na parte de saúde, para conseguir realmente juntar as duas coisas, porque eu não gostei da parte clínica, né, da odontologia, mas eu quero, sim, trabalhar, talvez, numa parte administrativa, assim, que eu possa usar o meu diploma a favor e ir juntando com o jornalismo, né? Você vai adorar. Mas aconteceram outras emoções também na carreira, né? Não, várias. Várias. Mas a que Conta- mais... A mais Conta, marcante, um né? Na carreira e na vida, né? Eu diria assim que a vida é a arte do encontro. E quando tudo se alinha, acontece o encaixe. Então, aconteceu um encontro maravilhoso do meu pai e da minha mãe, que com esse encontro eu nasci. Na sequência, eu tive essa sorte de ter um encontro com ela naquela brincadeira dançante. E nasceu, a sorte foi minha, porque dizem, não sei se é verdade, que ela era uma princesa e eu era o príncipe. Ela virou uma rainha, eu virei um sapo. Porque o cabelo caiu, tudo, dadou tudo. Enfim. Mas essa arte do encontro também, no nosso caso, teve o nosso filho, Douglas, nasceu nosso filho, que é uma coisa maravilhosa, uma experiência única ser pai. Então, para mim, hoje inclusive eu trabalho com ele hoje e nós temos uma relação muito próxima, Douglas Weber Intrabartolo. E essa arte do encontro que eu estou citando para vocês é como que fosse a luz no arco-íris, quando bate e sob as condições certas, o arco-íris acontece e o milagre vem. E uma dessas ocasiões foi quando a gente encontrou o pessoal do Voluntários do Sertão, que tinham apenas 6 médicos, e eles apresentaram o projeto para a gente num DVD, e a gente, os dois vendo aquilo, eu e ela chorando que nem uns loucos dentro do escritório, vendo que o Voluntário do Sertão é um projeto que ajuda o pessoal do interior da Bahia, tal, com a parte de médicos, dentistas e tal, né? E a gente abraçou essa causa, e na 8ª edição, né? Já deu spoiler. Pronto. E aí, Vamos voltar aqui. o que acontece? Quando a gente tem essa oportunidade de ser voluntário, porque quem ganha mais é o voluntário do que, às vezes, a pessoa que é atendida, você tem contato com uma outra realidade. Então, a gente teve essa oportunidade de ser voluntário no projeto Voluntário do Sertão, e de 5 médicos, nós deixamos lá, tinha mais de 200, né? Nossa. Mais de 200. Então, o que aconteceu? A gente... porque qual que é o objetivo da vida, né? Se você não puder fazer diferença na vida de alguém. Porque, na verdade, eu creio muito que o amor é que move o mundo. Sim. As pessoas boas são em maior número do que as ruins. Não é essas notícias que você vê por aí. Morte, isso dá notícia, mas a verdade é que os bons são em maior quantidade. Então, ela está pedindo para falar, então pode falar. Tô tocada. E conta alguma cobertura sua que te marcou lá no início da carreira, assim, alguma fotografia, algum evento? Pode falar coisa engraçada, né? Pode, Claro. Claro. Então, vamos lá. O que Eu você vou quiser. contar sobre o primeiro dia de fotógrafo. No jornal. Não, no Cazu. Bom, eu era o entregador de fotos, tá? E aí, era um dezembro, e tinha fotos de festas empresariais, confraternizações, e tinha uma empresa chamada Perdiza. E naquele dia, faltou um fotógrafo lá da equipe, e aí eu cheguei lá, os 3 que estavam lá, olharam para mim, 88, você falou. e falaram assim, você vai lá. Eu falei, como? Mas como? Eu não sei fazer isso. Não, você sabe sim. Aí começaram a me ensinar lá o jeito de fazer e tal. Naquele tempo era Rolleiflex, que era uma máquina que tinha 12 fotos só dentro.
Então me deram 2 filmes em preto e branco. Olha, você vai fotografar essa festa lá, tal. E naquela época, muito ingênuo, eu achei assim que namorado comprava foto. Então eu comecei a fotografar os casais da festa, tal. De repente acabou o filme, na hora que o dono da firma foi fazer o discurso, não tinha mais filme. E dali em diante eu aprendi que a primeira pessoa que deve ser fotografada no evento é o dono da festa. Realmente, né? Verdade. Não, uma legal também é aquela quando o Figueiredo veio a Ribeirão, que trabalhava no jornal. Apanhou que nem criou. Ali é o seguinte, o presidente João Batista Figueiredo veio fazer uma visita aqui em Ribeirão Preto. E era aquele tempo da ditadura, tal, aquela coisa toda, né? E tinha um cortejo, tá? E o cortejo era seguido por alguns policiais com alguns objetos muito compridos de madeira, entendeu? E quem não se enquadrasse nas condições lá que eles achavam que seriam ideais, entendeu? Recebia uma pequena massagem, entendeu? E a gente percebeu que o negócio estava ficando feio e todo mundo, os jornalistas acabaram correndo para o teto da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, que era em frente à agência do Banco Itaú, na Duque de Caxias, com a Barão do Amazonas. E aí, a gente estava lá em cima e começou a fotografar aquilo. Aí chegou um dos policiais lá e apontou para a gente. Aí todo mundo se escondeu e tentar correr dos caras, porque, na verdade, era um tempo estranho, né? Mas acabamos não sendo pegos, né? Aliás, em 64, eu tive a primeira lembrança das manifestações que ocorriam, né? Porque minha tia foi me levar para a casa da minha avó, que era ali perto, na São Sebastião, e aí eu fui pular para trás da bicicleta e cortei a perna. Foi a minha primeira lembrança de ditadura, assim, foi aquilo lá. A marca eu tenho até hoje. Douglas, e qual cobertura ou projeto vocês perceberam o impacto do trabalho de vocês na vida das pessoas? Foi esse trabalho, aliás, os trabalhos voluntários que a gente faz, né? Do Padre João Ripoli, lá na Frasol, que o projeto atende 144 crianças lá no Parque Ribeirão Preto. A gente vai como voluntário, eu vou como fotógrafo, a Ivete vai como jornalista, tá? Esse projeto é encantador, é maravilhoso. Aliás, quem puder ser voluntário, que faça urgentemente, porque o ganho que você tem é muito grande. A satisfação pessoal é impressionante. E outro também, que eu já citei, que é o Voluntário do Sertão, que a gente ficou durante 7 anos, eles queriam que a gente continuasse, mas aí a gente falou, se a gente ficar aqui, não dá oportunidade para as outras pessoas participarem. A gente acabou saindo do projeto para que outros colegas, fotógrafos e jornalistas, pudessem vivenciar aquela experiência no interior da Bahia também, né? E também o projeto que a Ivete participou, tem 2, inclusive, um foi Ouvidores de Histórias, da Mariana Jabali, que ela ia em hospital, em asilo, ouvia histórias dos velhinhos, tal, do pessoal doente. E também o outro projeto foi tem mais, da Associação Mulher Unimed, que também atendia as pessoas necessitadas, e da Marlene Taveira, Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto. Um trabalho maravilhoso que a Marlene faz, que é lá na Avenida Leais Paulistas. A gente, sempre que pôde, colaborou. Ficamos muito próximos dela, mas você tem que escolher, né? Não dá para ser voluntário em todos os lugares. Então, a gente acabou optando pelo Padre João, que tem um pessoal que se juntou em prol dessa obra, que é fantástica. Aliás, quem quiser conhecer o trabalho é www.frasol.org.br. Aceita-se doações, tá? Que legal. Lá eles fazem bazar, fazem bingo. O Padre João faz pizza, um negócio de louco. Ele faz pão. E ele tem quase 90 anos, né? Nossa! Então, e trabalhando duro ali, sabe? E ele tem uma vida assim, tipo, ele fez voto de pobreza, né? E tudo que ele arruma, ele vai lá para a obra, tal, porque ele não recebe mais nada como padre. Então, ele vive de doações mesmo. Sim. Legal. E para você, Ivete, qual cobertura ou produção fez você perceber o impacto do trabalho de vocês? Na verdade, a questão
do trabalho voluntário, como o Douglas disse, é uma coisa que é cultural para a gente. Desde criança, por exemplo, a gente era criança, tinha uma senhorinha que era vizinha da minha mãe, e a minha mãe fazia a gente ficar brincando com ela, entendeu? Conversando com ela, perguntando as coisas para ela. Eu, na época, não entendia, né? Lógico, eu queria 7 anos, tua mãe falava, pergunta para ela como é que faz bolinho, pergunta para ela a historinha lá de como é que ela casou, não sei o quê. Que depois eu fui usar isso no Ouvidores de História, que é um projeto do Centro Voluntariado, né, de Ribeirão Preto, que ouve as pessoas, os idosos, principalmente, internados. Então, assim, é um projeto bem legal. Mas, você perguntou o que marcou mais a minha vida, a minha carreira? Eu acho que, assim, tudo. Eu acho que tudo, assim, para mim é importante. Mas, principalmente, usar a minha profissão, por exemplo, no Voluntários do Sertão. Usar o meu conhecimento para divulgar e trazer mais pessoas para uma causa. Sim. Eu acho que isso é você conseguir, através da sua profissão, mobilizar pessoas, né, para um determinado assunto. Sim. Que eu acho que é essa, porque não adianta você só noticiar alguma coisa, aquilo tem que ter um retorno, tem que ter alguma continuidade. Sim. A notícia por notícia, para mim, não vale. Entendeu? Então, por exemplo, eu falei para vocês que se eu não fosse jornalista na área da saúde, eu não sei o que eu seria. Por quê? Por causa de noticiar coisas que transformam a vida das pessoas, que dê continuidade, que dê esperança. Né? Então, eu acho assim, que por isso que o trabalho voluntário foi e é tão forte na nossa vida. Porque, além da profissão, é uma coisa que a gente cresceu, Sim. né? Sim. Com essa necessidade. Por exemplo, igual o Douglas falou, tem uma época que você tem que escolher. Né? Porque Quais hoje em dia a saem. gente está aposentado, a gente quer viajar, a gente tem neto, a gente tem pais idosos, tal, né? Então, você tem menos tempo de se dedicar aos de fora. Você tem que voltar mais para dentro. Então, a gente acabou optando mais, como o Douglas disse, pela Frasol. E também, vale lembrar que, como a gente tinha acesso a muitas pessoas, utilizar as nossas conexões para fazer elos, para melhoria de tudo, é um fator muito relevante. Sim. Então, eu vou citar um exemplo. Quando o Dorinho, lá do Voluntário do Sertão, ele levava o pessoal para a Bahia para trabalhar, eles iam de ônibus. 2 dias. 2 dias. Então, eu falei, Dorinho, tem que dar um jeito disso aqui. Então, aí a gente resolveu falar com o pessoal da Passaredo. Eles cederam um avião Nossa. para levar o Bacana. pessoal no primeiro ano que a gente foi. No primeiro ano a gente conseguiu 32 médicos, né? Olha. E eles foram dentro do avião. E a gente estava dentro que também. na época, como eu sempre trabalhei na área da saúde, então eu trabalhava, por exemplo, na época, para a Unimed, que é um plano de saúde, e trabalhava para o Grupo São Lucas, que são 3 hospitais. Então, por exemplo, a Unimed tinha 1.200 médicos cooperados. O São Lucas tinha médicos, o Ribeirânia, que é um outro hospital do grupo, tinha médicos, e o hospital especializado, que era lá na Avenida Independência, lá embaixo, também tinha. Então, é o que eu falei, a gente usou a nossa profissão como jornalista, porque eu já trabalhava, para levar médicos para trabalhar lá, quer dizer, para mudar a vida das que legal. pessoas, entendeu? Bacana. E na sequência, como aumentou muito o número de médicos para ir lá para a Bahia, aí ficou aquele entrave. Então, eu falei para o Dorinho, vamos na FAB, pedir um avião para poder levar o pessoal, porque é muita gente. A gente foi no avião dele para Pirassununga, conversamos com o senhor lá, e aí, nas tratativas e tal, aí eu acabei perguntando para o senhor, o comandante lá. Então, que ele falou que não conseguiria o avião. Eu falei, como é que a gente consegue? Falei, se você for em Campo Grande falar com tal pessoa, eu te dou a indicação e ligo para ele, você vai lá que você consegue. Pega eu e o Dorinho, sai de Ribeirão Preto, vamos para Campo Grande. Chegamos lá, conversamos com ele, tal, entramos em entendimento, e aí fizemos um acordo maravilhoso. A FAB se tornou parceira do projeto e é até hoje. Olha que legal. Então, eles pegaram os aviões menores que tinham na época, depois o avião casa e depois o avião da própria presidência, um Boeing grandão lá. E o que acontece? Isso é para facilitar a ida das pessoas lá para poder atender, porque já é uma semana que as pessoas se hospedam nas casas das pessoas, em escolas, tudo. Agora, você imagina você viajar 36 horas, 24 horas para chegar lá.
Então, é complicado isso. Então, isso foi um benefício que a gente conquistou em benefício do projeto. Então, eu fico muito orgulhoso de ter feito parte desse processo de conquista das melhorias de transporte para o projeto, além de ser fotógrafo. Então, essas conexões da fotografia me proporcionaram isso. Aliás, eu digo que a fotografia, para mim, ela é muito importante porque ela mudou a minha vida e a de muita gente. Porque não adianta você estar nessa vida e você não poder melhorar a vida de quem está em volta de você. É fazer o bem sem olhar a quem. Sim. Sabe? Porque é uma necessidade da gente, como ser humano, uma responsabilidade social, como pessoa, de fazer um mundo melhor. Sabe? Então, isso é muito importante. Só pegando um gancho aqui, na época, logo no começo do Voluntários do Sertão, como eu já trabalhava para 3 hospitais e para um plano de saúde, que é a Unimed, nós fomos a São Paulo, tivemos reunião com o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina, e fomos atrás de medicamento. E como jornalista da área de saúde, então os caras abriram a porta assim com mais facilidade. E na primeira doação que a Medley fez para o Voluntários do Sertão, foram 4 milhões de reais de medicamentos que levou para atender essa população. Isso é muito legal. Então, quer dizer, também É a uma coisa diferença importante Nossa. que a profissão toda. A gente fez e vocês podem fazer também. Essa identidade coletiva, essa preocupação com o outro, com o semelhante. A gente pode mudar o mundo, Sim. sendo jornalista, sendo radialista. Sim. Poder da continuidade. É. Sim. Sim. E eu tive uma sorte danada que, poxa vida, encontrei essa mulher maravilhosa aqui, né? Então, eu sou um cara sortudo, porque eu Fala, realmente... hein? Poxa. eu realmente tive muito sorte na vida. pode falar. Corta o microfone. Não, pode falar. Imagina. Tranquilo, é pra isso mesmo. Tem que jogar confete nela mesmo, ela é especial. Agora, falando um pouco da empresa de vocês, a Texto e Fotocomunicação, que é uma empresa especializada em assessoria de imprensa, né? Edição de jornais, fotografias. Como foi o início da abertura? Na verdade, assim, como eu já disse para vocês no início, o Douglas me ensinou a fotografar quando a gente estava namorando. Quando nós casamos, ele era fotógrafo de um veículo de comunicação. Na época, ele trabalhava para o Diário. E aí, a gente teve que abrir uma empresa para fazer outra fotografia para outros clientes, né? Que a gente tinha uma demanda externa fora do jornal. Sim. E isso foi indo, até que em 88... a gente já fotografava para a Maternidade Sem a Junqueira, que surgiu, né? Que aí eu ia fazer jornalismo. E aí que na verdade a gente tinha uma empresa de fotografia. E aí, a partir dessa data, de 88, a gente abriu, né? Alteramos o CNPJ e a razão social para assessoria de imprensa. E foi tudo muito fácil, porque na verdade foi uma evolução. A partir da fotografia, você já tinha a imagem, só faltava o texto para complementar, entendeu? Sim. E aí fomos, os primeiros clientes foram a Maternidade Sem a Junqueira, a gente teve, assim, uns 3, 4 clientes que se mantiveram com a gente por longos períodos, pelo menos uns 5, 6 anos. Teve a Unimed, teve o... no comecinho. A Unimed foi depois. Exatamente. Então, assim, foi muito fácil a questão de abrir a empresa, porque a gente já tinha clientes antes de abrir a empresa. Sim. Foi uma necessidade alterar para poder cobrar, adaptar, receber, né? se adaptar para poder cumprir, né, a legislação. Lembrando que, como todos sabem, na hierarquia do jornalismo, né, a editora manda no fotógrafo. Então, no caso, eu sou o subalterno. Hoje não, né? E quais foram os principais desafios que vocês, assim, lidaram nesse começo da empresa, né? Que vocês colocaram assessoria junto com... A fotografia junto com o texto? Eu, sinceramente, não me lembro de desafios. Não. Porque foi uma coisa que foi evoluindo, né? Na verdade, a gente só oficializou uma coisa que já era. Já estava acontecendo. Foi uma evolução natural. E havia uma fotografia confiança do dos texto. clientes, né? Porque, na verdade, os clientes já estavam experimentando o retorno, né? O stream, a
a maternidade sem a Junqueira. Então, o pessoal já estava vendo o retorno da divulgação. Então, acabou sendo um pouco, né, mais fácil, né? Sim. Sim. Tanto é que, por exemplo, e uma regra que a gente tinha colocado é que não pegaria... a gente tinha 3, 4 clientes, mas não poderiam ser do mesmo segmento. Ah, tá. Quando eu saí da maternidade sem a Junqueira, eu fiquei 1 ano sem trabalhar na área da saúde, porque eu tinha colocado isso no contrato, eu não podia atender ninguém da área da saúde para não... Tá. Choque de interesse, né? Para não dar choque de interesse. Aí, depois de 1 ano, é que eu fui contratada pela Unimed, que já tinha me feito a proposta. Ah, tá. Mas eles Só que- esperaram até eu cumprir essa cláusula contratual. Nossa, olha E que quando, bacana e quando esperar. o São Lucas nos contratou, você fez uma consulta para a Unimed se não havia conflito, se poderia Sim, ser e porque, tal. porque na época que a gente foi contratado... Primeiro eu fui contratada pela Unimed, que era um plano de saúde, e o São Lucas era rede credenciada. Todos os hospitais de Ribeirão eram rede credenciada da Unimed. A partir do momento que a Unimed começou a cogitar fazer o hospital, que depois se concretizou, né, que fez 5 anos agora, aí eu tive que Falar com o perguntar, Dr. falar Humberto, com o Dr. né? Humberto, Também, que era o presidente da Unimed, que tinha, na época, né, Mas, no fim, também não tinha, assim, eles não fizeram restrição nenhuma, porque ia demorar. Era uma ideia que estava se Sim. amadurecendo, na verdade. Mas acho que o grande diferencial chama-se confiança, né? Sim, Eles com sempre certeza. confiaram na gente, no bom senso, na descrição tal, na descrição. Você perguntou alguma coisa lá, por exemplo, na assessoria, que é uma coisa que também eu levo para a vida, é o seguinte, tem médicos que muitas vezes, o cliente, né? Sim. O cliente, ele te pede coisas que não dá para fazer, né? Então, eu sempre falo assim para ele, você faria, por exemplo, médico, né? Por exemplo, você é pediatra, você gostaria que eu fosse lá no seu consultório me meter na sua consulta da criança? Não. Então, por exemplo, o assessor de imprensa, ele tem que ter muito nítido na cabeça dele que o cara para quem ele vai vender a ideia é um jornalista que está numa redação. A diferença entre ele e eu é que ele está na redação e eu não. Então, eu sempre, quando eu ia divulgar qualquer coisa de qualquer cliente, eu falava assim, eu compraria isso se eu estivesse lá na redação? Não. Não. Doutor, isso aí não dá. Se eu não compraria, por que o meu colega vai comprar? Então, assim, o assessor ele tem que ter bom senso. Como colunista, eu recebia sugestões que você falou, não é possível trem desse. Entendeu? Completamente sem nexo, sem... Então, tem que ter esse bom senso do que você vai vender Sim. para o colega que está lá na redação. E isso é reconhecido até hoje, porque depois de tanto tempo que você já parou de trabalhar, muitos jornalistas ainda te consultam. Muitos. bacana. E o pessoal, por exemplo, Não precisa falar das de- redações, né? Eu não vou falar o nome das redações, assim, nossa, que saudade do tempo que você estava atuando, porque você era assertiva, direta e rápida. Então, Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a televisão, principalmente a televisão, ela trabalha com limite de tempo muito grande, entendeu? E ela não tem muito calhau. Então, ela precisa. Então, por exemplo, até 2023, era assim, aconteceu um factual. O cara caiu lá no meio do campo, infartou. Aí a televisão liga para você e para todas as outras assessorias que trabalham na área de saúde, preciso de um cardiologista às 11 horas no estúdio. O cara fala isso para você, para o Zé, para o João e para Maria. Quem responder? Aí tem muitos colegas que ficavam enrolando. Olha, eu vou ver. O fulano atendeu. E vai cozinhando o galo, né? E a pessoa não dá... Eu Você já ia falava, lá e- não tenho. ou tem. Não tenho, tenho. Entendeu? Era direto. Mas isso é postura de cada pessoa, né? Então, por exemplo, é o que eu falei. O que eu não quero para mim, eu não vou fazer para você. Entendeu? Sim. Agora, desafio foi na Covid, porque a gente Nossa. trabalhava numa estrutura hospitalar, como jornalista, como fotógrafo, e eu ficava a 1 metro de uma pessoa a frente, infectada. né? Sim. A 1 metro, para fotografar ele ali. Então, eu chegava em casa, eu deixava a roupa para fora de casa, Nossa, imagina. tomava deve ser. banho, aí pegava aquela roupa de longe, assim, desinfectava, né? uma loucura. Poder entrar em casa. Realmente. E vinha um paciente de fora, e o cara com falta de ar, uma loucura aquilo lá.
A Covid foi uma mudança total de... Que, na verdade, as pessoas mudaram de vida, né, depois da Covid, né? Sim. Pessoas que passaram, por exemplo, a pessoa não convivia muito com a esposa, por exemplo, aí começou a conviver, teve muita separação. É verdade. Porque o comportamento, aí Quando você começa a conviver realmente, né? E a gente já diferente. não tinha problema, porque eu já convivia direto com ela, então, né, essa mulher especial. Trabalho, tal, casamento, tudo junto. Tô puxando É o saco 24 dela porque, horas. sabe, Vai querer tomar uma Eisenbahn que sair daqui. eu não me furto, não. Eu enfrento com muita coragem e dedicação. Né? Mas, olha, a vida é muito maravilhosa. O jornalista e o radialista, eles têm acesso a eventos e pessoas que a maioria das pessoas não tem acesso. Então, por exemplo, durante esse mês eu tive contato com um dos candidatos à presidência, tive contato com o atual presidente, com todos os presidentes que passaram no Brasil, eu tive contato. Agora, quem é que... Eu tive na frente de Cavalcante, de Picasso. São coisas que você olha, você fala, gente, como que uma pessoa da Vila Tibério, uma pessoa da Vila Tibério fica de frente do Abapuru, sabe? Então, são esses diferenciais que a profissão te proporciona. Né? Te traz, eu acho que é um ganho. Então, quando a gente foi para a Europa, quando eu olhava aquilo, eu falei, gente, eu via isso nos livros, a fotografia que me proporcionou está lá. E ver no Louvre, no Museu do Vaticano, tudo. E chegar e ficava assim, babando, que nem criança. Que é isso? Parece coisa de Sabe? outro mundo, Então, né? Deve então ser. eu devo à fotografia e ao jornalismo toda essa minha carga e esse meu modo de ver a vida. Porque eu acho que, para mim, a fotografia é o meu modo de ver a vida. Eu fotografo com meus olhos. Eu só uso a câmera para fixar. E quais foram os principais desafios que vocês tiveram que lidar quando criaram a empresa? Eu acho que a gente não teve muito, A gente, que eu falei agora mesmo, né? A gente não teve muitos desafios porque a gente já estava atuando. Entendeu? Então, e teve um outro detalhe Foi que a ajudou. evolução da fotografia para assessoria. E os contatos, porque eu já era colunista social na época. E teve também uma decisão nossa de não crescer. É verdade. Tá? Essa decisão nos libertou. Sabe? Porque, na verdade, eu sempre falo assim, né? Qual que é o motivo da vida? Você quer ser feliz? Você quer ter suas coisas? Claro que o dinheiro é ótimo, ninguém vai discutir que o dinheiro não é útil, mas às vezes crescer demais te deixa preso. Então, a gente, lá, quando a gente eu tinha 30 anos, que eu estava com a assessoria, a gente já decidiu ali, ó, nós não vamos passar desse tamanho, nós não vamos ter 50 funcionários, não vamos, sabe? Porque a gente também quer viver. Por quê? Porque a gente quer sorver a vida durante o percurso. Então, a gente gosta de trabalhar e gosta de se divertir também. Então, a gente viaja, trabalha, viaja. Senão só vive em Nós função do sempre- trabalho, né? Nós sempre fomos PJ, então a gente sempre viajou 3 vezes por ano. Então, por exemplo, cada 4 meses a gente ficava 10, 12, quando dava 15 dias. Entendeu? Mas sempre assim, para ter essa liberdade e essa autonomia. Não viver só do Entendeu? trabalho, Você né? não Só ficar, ali, se pegar né? no fim do ano ou ficar dependendo de outras pessoas. E em 2023 eu realizei um sonho que foi ir para o Nordeste de carro com ela. Nossa, de Aí, carro. sério, Bacana. porque que acontece? A gente foi, mas a gente foi com carinha de jornalista. Então a gente foi para conhecer o povo, sabe, a cultura, ver a lavadeira no meio do mato e conversar com ela, a marisqueira, o seu Zé que estava colhendo cacau. Então, foi um projeto que a gente ficou 34 dias no Nordeste. Nossa, que Que bacana. legal. Com carro pequeno, esses 1000, sabe? A gente levou material de camping, sabe? Fogão, fogareiro, cozinhava. E ela... E, na verdade, ela... eu quis proporcionar um conforto para ela. Então, eu fiz ela ir de avião até Porto Seguro. E aí, eu fui de carro. Nossa, Aí até- peguei ela lá no aeroporto, ela estava toda emocionada, feliz e tal, aquela coisa. Tava com saudade, 2 dias longe. Passou tudo. Aí fomos até Recife,
E voltamos, deixei ela em Porto Seguro. E tem uma história linda dessa, que está no YouTube. Olha. São 10 vídeos que tem desses 34 bacana. vídeos. Legal. O canal vou fazer propaganda agora, Pode fazer. @ Então Vamos Brasil. E o nome da playlist é Expedição Nordeste. Que legal. São 10 vídeos de 10 minutos, uma coisa maravilhosa que é viver o povo. Não é aquele passeio turístico que o cara te leva na barraca e você vai conhecer gente de Brasília, do Rio Grande do Sul, do Tocantins. Não, você vai ali, né, conhecendo o forró, onde o garçom... Onde é que você vai no forró que você vai? Vamos nele. Entendeu? Então, sabe, não é aquela coisa engessada que é o... Bacana. Muito legal. E vocês comentou que vocês têm muita experiência na área de assessoria de imprensa, né? E a gente gostaria de saber como vocês mantinham um relacionamento com as fontes e com os jornalistas. Com transparência e verdade. Uhum. Se um jornalista não tiver essa transparência e trabalhar com a verdade, ele não vai ter fonte. Sim. E ele não vai ter o outro lado para ouvir essa fonte, né? Então, a gente sempre trabalhou com, por exemplo, com tecnologia na saúde, que é uma coisa que sempre... Porque, na verdade, a área da saúde, eu tive a sorte de entender isso depois, que a área da saúde, para você trabalhar como assessoria de imprensa, ela é serviço, ela não é um produto. Porque ela está sempre se renovando, sempre tem alguma coisa interessante. Por exemplo, eu fazia pauta semanal. Então, toda semana eu tinha um assunto para jogar. Por quê? Eu pegava o calendário da saúde, mais as minhas fontes. Eu nunca pegaria, por exemplo, um ortopedista para falar sobre um outro assunto. Sim. Entendeu? Então, sempre, por exemplo, eu fazia uma lista de voluntários dentro da instituição que eu trabalhava. Então, por exemplo, você é ortopedista, me liste 3 assuntos que você domina, que você fala bem, que você domina, e que tem alguma coisa a trazer de novidade. Então, em cima dessas fontes, eu fazia as pautas. E aí é que eu vendia essa pauta para o colega. Olha, por exemplo, eu tenho uma pauta de um pediatra que fala sobre imunização. Então, por exemplo, saiu a vacina contra sei lá o quê, entendeu? Aí eu pegava esse cara para falar sobre os benefícios dessa vacina, para que ela servia, quem podia tomar, etc. e tal, e o grau de cobertura daquilo. Entendeu? Então, sempre uma prestação de serviço e trazendo aquilo como novidade. E, de preferência, alcance de todos, que tenha sempre disponível no SUS. Que bacana. E havia um detalhe interessante, que a Ivete conversava com o médico antes para transformar a linguagem técnica dele acessível a quem assistiu o programa, assistia a entrevista e tal. Então, esse contato que ela tinha antes, essa preparação, não era comum. Porque o comum é, vamos levar o médico lá no Aí o cara fala tudo, lá ninguém entende nada. A patologia do canica do... A Ivete fazia esse Traduz contato aí. com o médico, Entendeu? orientava antes, e ele chegava lá e Não, eu falava assim pro adorava, porque Eu te pergunto, por Era exemplo, o que é isso informativo, aqui? O que é isso? Ah, não. Fala para leigo. Eu sou leiga. Eu tenho que Fala entender. pra Porque todo senão mundo quem entender, estiver né? ouvindo não vai entender. Você não está falando para iguais. Então, isso na assessoria é muito importante também. Entendeu? Você preparação, adequar a né? linguagem para o leigo, para o mais acessível, mais coloquial possível. Para que qualquer pessoa, o seu Consiga Zé que está lá com o entender, radinho, e a pessoa que está aqui trabalhando, ela entenda o que está se falando naquele diálogo. Para ser acessível para Sim. Para todo mundo, né? Tem que ser. E assim, o que vocês acham que se ganhou e o que se perdeu com a chegada das tecnologias e das redes sociais? Você fala em comunicação? Isso. Tanto na fotografia quanto na... Por exemplo, Na a comunicação parte geral. que eu vejo, né, como jornalista, eu penso que as redes sociais, a tecnologia, ela é muito benéfica, mas ela trouxe muita fake news. Sim. As pessoas, por exemplo, saúde, que é uma área muito crítica. Porque, na verdade, se você coloca alguma coisa lá, igual teve da Covid, tanta coisa que falaram, tanta besteira, e as pessoas vão acreditar naquilo. Sim. Eu vejo gente de máscara até hoje, entendeu? Porque a pessoa tem medo, sabe? Então, assim, as redes sociais são importantes, elas têm a sua indicação, né? Mas eu penso que uma matéria bem feita, bem elaborada, com várias fontes. A rede social, geralmente, você vê uma fonte só. Sim. Os caras nunca põem
Uma coisa importante no jornalismo, quando você vai falar sobre qualquer coisa assim mais polêmica, é você ouvir os dois lados. Sim. Entendeu? Hoje em dia não tem. É. Você é do lado A ou você é do lado B. O Brasil está muito, né, polarizado. E isso reflete em tudo, inclusive sim, nas redes sociais. Sim. E esse ano né? é um ano Sim. político. É. Né? Então, assim, a gente precisa ficar muito atento, checar muito o que é verdade e o que não é. E usar o bom senso, né, gente? Porque eu estava até falando com um colega hoje, e ele estava dizendo isso, as pessoas precisam voltar a ler livros. Sim. Porque, assim, a gente está tão acostumado só com redes sociais, só com Facebook, com Instagram, com LinkedIn, com sei lá o quê, que é tudo muito instantâneo. É. Então, você, por exemplo, você pega um livro, qualquer livro, de qualquer assunto, eu acho que ele te faz questionar as coisas. E, hoje em dia, as pessoas não estão tendo tempo de questionar. Sim. Ou elas aceitam aquilo como verdade absoluta, Ou como o que tem mentira, acontecido muito frequente, o que é muito, assim, perigoso, né? Por isso que nós estamos nesse cenário tão polarizado. E isso é em tudo, não é só na política, Sim. né? Na saúde, em Na tudo. saúde. As pessoas estão... É minha verdade, a única, acabou. Absoluta, né? Então, eu acho que precisava ter regras específicas, né? De regulamentação, que não existe também, né? Mas não regras feitas pelo governo. Eu acho que regras feitas por pessoas da sociedade que entendem Sobre sobre aqueles assuntos, né? entendeu? Pega um sindicato jornalista, entendeu? Sobre comunicação, agências de publicidade, CONAR. Não é o governo que vai lá e dita e cumpra-se. Nossa, E a Você maioria- fica muito, a maioria que tá lá com muita dentro não brecha. entende Não nada, tem né? conhecimento, Conhecimento não tem sobre conhecimento. Né? Então, eu acho que nesse Complicado. ponto é muito triste. Mas, ao mesmo tempo, também deu essa maioria um acesso da população, né? Eu acho que um acesso muito maior. Você até falou de divulgar ações voluntárias, né? Então, para essa parte foi muito boa, sim. né? Não, o que eu tô, assim, você atinge um número maior de Sim, de pessoas, tanto para o bem quanto para o quanto mal. pro mal, é. Né? Agora, essa falta de regulamentação pelas pessoas que entendem desse assunto é que realmente deixa muito a desejar, na minha opinião. Agora, na fotografia, aconteceu uma evolução que a gente saiu do analógico, que era o filme, né? E, na sequência, a gente entrou nesse mundo digital. Isso também, como eu disse anteriormente, piorou essa questão de você ampliar foto, as pessoas não estão ampliando mais as fotografias, o que vai causar um hiato histórico, né? Agora, a rede social, ela realmente tem muita vantagem, é muito imediato. Você Sim. já fotografa, já publica, já, mas também fica efêmero, né? A coisa que acontece hoje já não vale mais, amanhã é outra, não acaba nunca isso. E a tecnologia mudou de tal forma que, se você for analisar, o filme parou alguns anos atrás, não teve evolução, então você olha uma fotografia feita por filme e uma feita por celular, você fica abismado a diferença de como é melhor. Então, mascara muito. Por exemplo, o profissional, antigamente, teria que ter um treinamento muito grande para poder trabalhar. Hoje, qualquer pessoa pega uma máquina, a máquina ela domina 95% dos problemas, ela resolve. O que fica, então? Aquilo que nunca vai mudar. Aquilo que pro jornalista, pro radialista e pro fotógrafo nunca vai mudar. É o olhar. Quem vai ter o olhar do Sebastião Salgado? Só ele. Quem vai ter o meu olhar de fotografar o seu evento, o dele, e ter um registro único? É isso que vai mudar. É o que a gente é capaz de capturar com a nossa sensibilidade. Porque, tecnicamente, qualquer um pode pegar uma câmera e fazer. Mas qual que é o momento certo? Qual que é o ângulo certo? Aí Tem que tudo isso, né? é a Isso que diferença. É por isso que nós temos espaço. Nós sempre vamos ter espaço. Eles podem trocar caixa de banco, podem trocar o que for, mas o fotógrafo nunca vai sair de moda. Porque vai ser sempre necessário. Como o jornalista e o radialista. São profissões que não acabam. Entendeu? Acabou ascensorista, acabou caixa de banco, acabou. Está acabando pedágio agora, você vai para São Paulo, é tudo automático. Estão acabando, estão mandando todo mundo embora.
Então, quer dizer, mas o fotógrafo, o jornalista e o radialista vão perdurar. Ainda bem, né? Ainda bem. E como vocês gostariam de serem lembrados pela cidade de Ribeirão Preto? Pela mim, eu diria que o que a gente fez, o que está registrado da nossa atuação como responsabilidade social, como fazer intervenções na qual melhora a vida das pessoas, eu acho que isso é o nosso legado. Nós melhoramos o mundo, nós demos o nosso quinhão, nós demos a nossa contribuição para que a sociedade melhore. Tanto eu na preservação das histórias, tanto factuais de famílias ou histórias jornalísticas, né, como na minha atuação como voluntário em ações que promovam a melhoria de vida das pessoas, crianças, adultos, idosos, pessoas deficientes visuais. Nós colaboramos com isso. Então, essa história nossa está escrita. Para quem quiser ver, está lá. Sim. Então, essa é a nossa alegria de ter feito diferença no mundo. Porque, na minha opinião, repetindo, o amor move o mundo. Com certeza. E nós temos muito amor por tudo que fazemos. E respeito É o mais também. importante, Sim, né? com também. certeza. A Ivete quer falar? É o que deixa. Eu nunca pensei nisso, mas eu acho que eu gostaria de ser lembrada como alguém que amou o que fez, sabe? Como que gostou da vida e foi uma profissional que se dedicou e que fez tudo com muito amor. É o que o Douglas falou. E eu acho que é isso. Não tem outra maneira que eu gostaria de ser lembrada que não fosse como alguém que pode não ter feito o melhor para o mundo, mas eu fiz o melhor que eu pude. Eu acho que é isso. Sim, com certeza. Que bacana. Infelizmente, a entrevista do projeto Memória da Comunicação está chegando ao fim. Essa produção tem orientação do Gil Santiago e no audiovisual Pedro Cassep e Andrei Violante. Agradecemos a presença de Douglas Intrabartolo e Ivete Lira por aceitarem o nosso convite e compartilharem suas experiências na comunicação. Obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa entrevista. Agradeço às minhas companheiras Vitória Cabrini, Mel Silva e Júlia Duarte. Esse programa está disponível no canal do YouTube, Rádio UNAERP ou pelo site Memória da Comunicação. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Pedro Casseb. Coordenação, Gil Santiago.